reiniciando os trabalhos legislativos e, mais uma vez, falar para a sociedade capixaba e para os demais poderes que contem com este poder. O poder do debate, o poder que tem em cada cabeça uma cidade, um partido, mas quando se junta, independente das divergências políticas, que é natural, quando se fala de desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, todos nós estamos aqui de mãos dadas para ajudar esse Estado a crescer e se desenvolver. E é esse o intuito que tem essa casa. Não será diferente nesse ano legislativo, onde eu acredito que a pauta será a desburocratização. A burocracia que antes era importante para o Estado brasileiro, hoje emperra e distancia o cidadão dos governos. Não consegue o governo fazer aquilo que se comprometeu na velocidade que o cidadão quer, por conta da burocracia que distancia as ações do governo dos cidadãos. E é importante nós debatermos as novas legislações que existem no Estado brasileiro e mecanismos importantes aqui nessa casa, porque hoje, diferente dos demais estados da Federação, o governo do Estado está organizado, tem condições de investir mais e melhor, mas esses recursos precisam chegar lá na ponta. Seja aqui na Grande Vitória, seja lá no Caparaó, seja lá no extremo norte ou no noroeste, é importante que esse recurso, que a gente tanto bate no peito, que foi fruto de uma construção feita a várias mãos, possa chegar a todos. Negros, brancos, pobres, ricos, católicos, protestantes, enfim, a todo cidadão capixaba. E é esse o trabalho na condição de vice-presidente, na condição de presidente da Comissão de Infraestrutura, de Petróleo, Gás e Energia, e é esse o trabalho, acredito eu, que todos nós, colegas deputados, estaremos juntos para garantir um Espírito Santo que possa dar a todo cidadão o direito de uma qualidade de vida melhor, de uma infraestrutura melhor, de uma riqueza importante, bem empregada. Nós estamos diante de mais um ano legislativo e a minha fala é muito no sentido de que nós possamos ter a proteção de Deus, os dons do Espírito Santo, especialmente o dom do discernimento, para que nós possamos seguir adiante, fazendo o nosso papel com independência, mas com bastante espírito harmônico, no sentido de que esse Estado possa continuar sendo o destaque dos Estados federados do nosso país, reforçar que nós temos um governador completamente muito bem intencionado, muito trabalhador e muito competente, acompanhado da nossa querida vice-governadora. Eles não têm medido esforço, como já bem ressaltou aqui nosso querido conselheiro, que o Estado tem uma gestão fiscal forte, organizada, e isso nos dá a tranquilidade de que o Brasil olha para o Estado do Espírito Santo, identifica um Estado pequeno, mas que é referência para os outros estados. Nesse sentido, cabe a nós fazermos nosso dever de casa, continuar legislando com harmonia e colaborando com o Estado do Espírito Santo. Nós temos um dever de casa difícil, desafiador, que é reorganizar esses municípios e esse querido povo nosso, nossos irmãos que passaram por momentos extremamente difíceis. Mas vamos juntos, que Deus nos abençoe, que esse ano possa ser excepcional para todos nós. A gente vai se modernizando. Eu vou, obviamente, na sessão que vem, não amanhã ou quarta, na semana que vem, eu vou fazer alguns anúncios. Eu acho que em 30 dias a gente passa a operar dentro da Assembleia Inteligência Artificial. A primeira Assembleia no Brasil com inteligência artificial vai se chamar Alezinha, né, um nome fictício que nós demos à nossa inteligência artificial, que vai conversar aí com os capixabas. Nós vamos trabalhar com um modelo de realidade aumentada, um modelo que já é visto em museus da Europa, do Brasil, enfim, pelo mundo afora. Eu acho que a gente cria, nesse momento, um marco na comunicação interna e externa da Assembleia, onde nós vamos poder contar com aquele parla-vídeo, né, como fosse aquela... Tem na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, uma modelagem rápida do deputado ter no seu telefone a sua fala. Mas nós vamos fazer anúncios bacanas para continuar com a Assembleia Legislativa Capixaba, uma Assembleia modelo de gestão, de transparência,
e, sobretudo, de serviço, atendimento à população do Espírito Santo. Eu venho hoje aqui falar sobre o desastre que aconteceu nas enchentes agora desses últimos dias, especialmente no mês de janeiro. Nós ficamos um tempo muito triste, um período muito triste, com o que aconteceu em vários municípios, especialmente em Conha, cenário de guerra, cenário realmente de guerra. O que nós vimos, Cachoeiro, eu sou de Cachoeiro, nasci em Cachoeiro, 12 metros que o rio subiu, isso na história de Cachoeiro nunca vi falar que aconteceu. Eu fiquei sensibilizado com o que os funcionários da Assembleia fizeram. Todos os funcionários da Assembleia. Eu vi uma fila de funcionários da Assembleia passando os donativos, água, medicamentos, vestuário, roupas, enfim, passando um por um. Fizeram aquela coluna, passando um por um, para mandar para o povo que estava desabrigado, desalojado e passando muita necessidade. Isso é uma lição que a gente traz, porque daqui para frente, só pelos desequilíbrios que a gente já causou para a natureza, a realidade que nós vamos enfrentar daqui para frente é essa. Períodos longos de estiagens, de seca, vai ter período que nós vamos estar com problema de falta d'água aqui, e vai ter período que nós vamos ter várias trombas d'água, como essa que nós estamos vendo aí, acontecendo no estado do Espírito Santo, acontecendo no estado de Minas Gerais, e nós temos que discutir essas questões aqui. Um ano tem seca, falta água, e aí a gente tem que construir barragens, que é um outro problema que eu quero discutir aqui de maneira técnica, nesta tribuna, chamar a atenção para os problemas das barragens que nós temos aqui no nosso estado, barragens que se encontram a montante e que quando vem um volume de água excessivo, essas barragens, elas aumentam em pelo menos 50% o agravo daquilo que acontece nas nossas enchentes. Nós temos que nos adaptar a isso, sabendo que o que aconteceu em janeiro pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui 10 ou 20 anos. Então, estávamos preparados e teve muitos aprendizados, e de toda essa dificuldade, todo esse limão, aconteceram muitas limonadas. Primeiro, que o governador, com a sua equipe, esteve presente desde o primeiro minuto. Esteve presente, sofrendo junto, e o que, a princípio, parecia que era um problema grande, e Conha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, um pouco de Rio Novo, esse problema criou uma dimensão muito grande. E as águas vieram com muita força. E Una, por exemplo, em 79, deu uma enchente, que talvez na mesma proporção de agora, alagou muito menos, porque havia muito menos construções à margem do Rio Pardo. Distrito como Pacotuba, que não teve uma casa que não foi inundada, perdas materiais grandes. Mas a gente sentiu rapidamente que a população não se sentiu órfã. O governo estava presente, e a Assembleia aqui presente, convocada, e aprovamos projetos de parceria que minimizam o sofrimento das pessoas atingidas. E nós também tivemos outra grande lição, concluindo, que é o espírito solidário da população capixaba. Como que o amor falou mais alto. Pessoas que saíram de sua zona de conforto e foram sofrer junto, foram levar a sua ajuda. Inúmeros municípios, aproximadamente 22 municípios, tiveram um percalço da natureza muito forte. E Conha foi uma cidade completamente devastada. Cachoeiro teve a maior enchente da sua história. Ontem o governador deu números, até agora disponibilizado pelo governo do estado do Espírito Santo, 214 milhões. 214 milhões, 72 milhões no Fundo Cidades, orientando os prefeitos no dia de ontem, que utilize esse Fundo Cidades para prevenções, para galerias, para muro de contenções,
para calçamento das ruas, fortalecendo a qualidade de vida. Governador que liberou 100 milhões, exclusivo para os 22 municípios, para repor o que foi perdido, para a construção de pontes, para a construção de estradas que foram levadas, para construções de casas que muitos amigos, muitos munícipes perderam as suas casas, perderam os seus bens. Foi disponibilizado 100 milhões por parte do governo do Estado e foi disponibilizado 25 milhões do Fundo da Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado do Espírito Santo tem um fundo e foi disponibilizado 25 milhões desse fundo para acudir as pessoas, para atender as pessoas e os municípios que precisam da mão amiga do governo do Estado nesse momento. Subo à tribuna nesta tarde para fazer aqui, continuar um relato que eu observei no final do primeiro ano desse meu terceiro mandato, que é com relação às multas da EDP, que eu tenho chamado de máfia das multas da EDP. Eu fiz nesse mês de janeiro, nesse mês de recesso, na verdade, desde quando terminamos o recesso, eu fiz questão de andar em vários bairros, principalmente na cidade que eu moro, na cidade da Serra, percebi o quanto essa empresa é covarde, ainda mais de perto. E mais, hoje, para se ter uma ideia, durante esse período, deputado Eric Musso, mais de 150 pessoas estiveram no meu gabinete para fazer reclamação de multas da EDP, multas que variam de R$ 1.900 a R$ 28.000. Várias dessas pessoas nós orientamos, algumas para tentar um acordo administrativo, utilizando o PROCON, inclusive aqui na Assembleia Legislativa o PROCON faz um brilhante trabalho, e outras pessoas nós orientamos a entrar com ações judiciais, na pequenas causas. E aí, eu gostaria de dizer a todos que estão me ouvindo alguns casos extremamente interessantes. Primeiro que, mais de 90% dos casos, a empresa não conseguiu comprovar a irregularidade dos moradores. Vou repetir, mais de 90% dos casos, a empresa está sendo mau caráter e não conseguiu comprovar as irregularidades dos consumidores. Mas a Justiça, e eu gostaria aqui muito de dizer a importância do trabalho sério e independente da Justiça Capixaba, da Justiça da Serra, principalmente, que a maioria desses casos foram julgados lá, mas nós orientamos gente em vários outros municípios daqui da Grande Vitória também da mesma forma. Para se ter uma ideia, vou citar alguns exemplos aqui. Um morador de Lagoa de Carapebus, que recebeu uma multa de R$ 28.000, depois que ele descobriu o contato do meu gabinete, esteve aqui e teve a orientação correta, ele foi até a Justiça, mas ele precisava de mais algumas informações, foi até a EDP para pegar essas informações. Nesse momento, a EDP retirou a multa, R$ 28.000, retirou a multa e agora, claro, o consumidor está cobrando danos morais, mas ela retirou a multa. Ele disse que tinha vindo se informar na Assembleia Legislativa, eles tiraram a multa. Um outro morador, uma outra moradora, a Roseli, ela recebe um salário mínimo, mora no bairro Eldorado, mora sozinha, não houve alteração nos valores, e após uma troca de relógio, eles cortaram a energia dela, sendo que ela não tinha débito nem nada. E a EDP só religou depois da ação judicial nas pequenas causas. Uma outra moradora de Vila Nova de Colares, ela parcelou uma suposta multa, nesse caso foi de quase R$ 2.000, e por falta de conhecimento, ela acabou pagando essa multa. A EDP não
não religou a sua energia, mesmo ela pagando parceladamente a multa, e a Justiça decidiu pelo religamento e mais. Retirou a multa e ainda a consumidora agora continua com a ação por danos morais devido a essa ação arbitrária que fere o Código de Defesa do Consumidor. É uma empresa desorganizada, para não dizer que é uma empresa que tem má fé, principalmente com aqueles mais pobres, aqueles que mais precisam. Eu fico impressionado com a forma que a EDP age nos bairros mais carentes. Eu queria ver se ela agisse assim, dessa forma, em bairros como Jardim da Penha, como Praia do Canto. Agora não. Nesses bairros extremamente carentes, de gente pobre, ela multa sem critério. Os juízes estão deixando claro em todas as decisões que essa verificação da EDP é de forma unilateral, não respeita o Código de Defesa do Consumidor e mais, está transformando a concessionária de energia, um bem essencial para o Espírito Santo, em uma verdadeira fábrica de multas para usufruir lucros, principalmente do cidadão mais pobre capixaba. No Morro do Moscoso e adjacências, é uma vergonha para todos nós capixabas. Eu tenho feito denúncias constantes sobre essa mentira que o governador apregou de estado presente. Nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que mostrar o que está acontecendo e não inventar um cenário de mentira para enganar os capixabas. Então, ontem nós tivemos o desprazer de perceber realmente o que é o estado presente. Eu falei o ano passado inteirinho denunciando a hipocrisia do governador desse famigerado estado presente. É uma farsa. Parece que eu estou pregando no deserto, mas é uma mentira. Quem está sofrendo é o capixaba. E principalmente aquele que só depende da segurança pública para viver em paz. Esse mais necessitado não está vivendo em paz, tendo que conviver com esse bando de vagabundo, essas misérias que eu tenho denunciado aí, que não pode ficar vivo, essas pragas, tem que tudo tomar tiro. Então, o capixaba precisa, eu respeito o voto dos capixaba, mas nós votamos no socialista, e nós estamos passando a mão na cabeça de vagabundo. Essas desgraças aí não pode estar vivo, gente. O capixaba está sendo desmoralizado por uma farsa chamada Estado Presente, onde o secretário de Justiça pregou a política do desencarceramento. Ele fez da cabeça dele? Não, ele fez porque o governador pensa dessa forma. E a trupe socialista pensa assim, passar a mão na cabeça de bandido. A dominação do crime organizado chega à capital do Estado do Espírito Santo e nós vemos o Estado completamente despreparado e desestruturado para combater o crime. A ausência de ações sociais efetivas tem feito com que nossos jovens sejam aliciados por tráfico de drogas, e o que aconteceu ontem no centro de Vitória, mais especificamente, tanto no Moscoso quanto na Piedade, é algo que nos leva a uma reflexão. O que nos falta para chegar e nos igualar ao Estado do Rio de Janeiro? Deputado Favato, infelizmente é uma constatação. Eu, que tenho origem na segurança pública, lamento profundamente dizer aos capixabas que não falta quase nada. Não falta quase nada, porque essas cenas que nós vimos ontem são absolutamente lamentáveis. E quando nós pensamos que teríamos uma ação efetiva do poder público na manhã de hoje, e que a polícia efetivamente, o comando da polícia, na verdade, o comando da Secretaria de Segurança Pública, determinasse ações enérgicas no local, o que foi feito até o presente momento? Absolutamente nada. Quantas armas foram recuperadas hoje, de ontem para hoje? Aonde estão essas armas de grosso calibre, rajadas, metralhadoras, submetralhadoras e fuzis? Essa é a pergunta que os capixabas têm que fazer. E por que a polícia não subiu o morro ontem? Porque não foi dada a condição àquele policial de subir o morro. As tropas especializadas, a CIMESP, não foi acionada. E, infelizmente, o capixaba tem que assistir esse tipo de cena. Uma absoluta vergonha. A polícia foi obrigada a recuar.
a polícia não teve condições de enfrentar. E essas armas continuam em poder do crime organizado. O crime organizado está dominando o estado do Espírito Santo, está dominando a nossa capital, Vitória. Havia 40 pessoas, 40 crianças brincando na região do Moscoso. E uma dessas mães fez contato comigo e relatou os momentos que passaram ontem à noite, saindo correndo de casa para buscar seus filhos e suas filhas, absolutamente desprovidos de qualquer garantia por parte do Estado. Cadê o Estado presente? O que nós temos de fato ali é uma ausência total do poder público. Hoje, 2 deputados, um policial e o outro delegado, exibiram no telão da Assembleia um acontecimento ocorrido em Vitória ontem, do tiroteio. Evidentemente que usaram esta gravação, que eu tomei conhecimento ontem, inclusive, também na hora, para fazer crítica ao programa de segurança da Secretaria. E a gente que caminha no convívio social, que frequenta lá Guarapari, Meaípe, frequenta os lugares existentes no estado onde existe muita gente, muito movimento de pessoas, sabe perfeitamente que alguns ambientes têm virado transtornos em face de algumas coisas que são relacionadas a fatos nacionais. Eu, quando vi aqui o deputado Assunção, cobrando veementemente isso, eu comecei a indagar. Mas quem diz que tem que dar arma para os outros e que todo mundo tem que ter arma não é o presidente Bolsonaro? Não é ele que faz, inclusive, o movimento do fuzil? Então, eu gostaria, isso para efeito de debate, qual é a alternativa que tem para o que aconteceu ontem? É a polícia enfrentar aquelas pessoas com armamentos altamente pesados? Ou é esperar que aquele fato possa se normalizar, porque ali não tinha, na verdade, nada mais, nada menos do que alguns criminosos disputando, fantasiando, dando demonstração de exibicionismo, e eles, na verdade, estavam mais fazendo a dança do acasalamento do que outro tipo de risco que não fosse o exibicionismo desses grupos que se tomaram conta da sociedade brasileira. Então, me preocupa muito a segurança pública não ser discutida com seriedade. Ela ser discutida sempre para eleger alguém. Sempre que alguém está no governo, defende a segurança que está sendo feita. Quem está contra o governo acusa a segurança que está feita. Então, eu gostaria de perguntar, qual é o modelo certo? Nós temos aqui 2 delegados e 2 policiais. O Coronel Quintino é mais calmo, é mais paciente. O capitão Assunção, que é mais contundente, e ele até parte para xingamento pessoal do governador, quando, na verdade, não tem que se colocar a questão nesse ponto do individualismo, do direcionamento de ofensa. Nós temos que colocar a questão na forma de ideia para resolver. Então, nós já estamos há 1 ano do governo Bolsonaro. E em que diminuiu a violência no Brasil? E ele foi eleito em cima desse discurso arcaico, atrasado, de combater violência com violência. E a sociedade assiste isso com a maior tranquilidade, que é a tranquilidade de ouvir a pregação da violência como solução para a eleição e não para a população.
Nós temos que ter essa consciência de que a solução para a violência está na educação, está no investimento da própria sociedade com os seus filhos, com os seus parentes, com os seus amigos, e não com a pregação desse tipo de discurso. O que uma criança escolar pensa na televisão vendo um parlamentar dizer que o governador é moleque, o governador é irresponsável, é hipócrita? Vai pensar o quê? Vai pensar que está no Iraque, está no Israel e palestinos? E defender violência é um troço tão arcaico, tão imbecil, que eu fico pensando como que as pessoas não se tocam. Como que as pessoas se colocam nessa condição diante de mais de 600 mil pessoas que é o alcance da TV Assembleia. Agora com logomarca nova, inclusive quero aqui cumprimentar o projeto da área de comunicação que foi feito, ficou bonito, ficou realmente efetivo, e nós vamos ter jornalismo agora, todas as manhãs às 8h30, dando essas informações. E isso aumenta a nossa responsabilidade como parlamentar, que hoje nós temos uma televisão, nós temos proporcionalmente uma Globo aqui dentro da Assembleia, porque essa TV Assembleia tem uma penetração mais forte do que as emissoras abertas. E nós então precisamos de ter consciência de que nós não estamos falando aqui só para nós. Nós não estamos falando aqui para um grupo de pessoas, nós estamos falando para mais de 600 mil pessoas no estado do Espírito Santo. E isso preocupa muito, porque o exemplo que nós temos que dar é o exemplo da civilidade, da ideia, da fiscalização e do debate sem a demagogia do que é mais fácil falar para ser ouvido e ser identificado. Nesta linha que nós estamos entrando, da segurança pública no Estado, diante dos problemas que o Estado está passando com as fortes enchentes que vitimaram muitos capixabas, e a gente ainda está consternado, ainda está preocupado com a situação de muitos capixabas que perderam basicamente tudo, eu acredito que o momento agora é de nós nos unirmos para a gente ajudar o governo, porque de fato os episódios que nós vimos ali na Rua 7, no Parque Moscoso, na região do Parque Moscoso, na região do Morro do Quadro, né, são situações que a gente tem que se preocupar sim, mas não vir aqui para bater, mas vir aqui para se unir ao governo, para que atitudes sejam tomadas rapidamente, porque nós não vamos permitir que a bandidagem tome conta do Espírito Santo. Nós não aceitamos e não vamos permitir. Mas não é a gente condenando, em um momento tão difícil de fragilidade para o Estado, que nós vamos conseguir juntos encontrar as soluções. Agora é o momento de nós nos unirmos, fortalecermos este governo, para que ele, fortalecido, a bandidagem entenda que aqui não é terra de ninguém. Aqui, esse negócio de achar que não é terra de ninguém, é terra que tem dono sim. E é terra de capixaba decente, que não aceita que a bandidagem tome conta de nosso Estado, porque não vai tomar, gente. Toda vez que se fala de segurança pública, só se pensa em duas coisas: mais prisão e mais polícia. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, mas se as questões sociais não forem resolvidas, tampouco se resolverá o problema da violência. Mas eu acho que o secretário de Segurança do Estado está se esforçando, sim, no sentido de amenizar esses problemas que têm ocorrido aqui na região. Naquele mesmo momento eu consegui falar com ele, a polícia foi agilizada, eu ouvi as sirenes das viaturas subindo. Então, mas nós precisamos de ação conjunta de Estado, município e ações sociais para dar cidadania a essas pessoas e para o Estado se fazer presente, principalmente nas partes altas desses morros.